Bom dia, queridos. Que privilégio podermos iniciar o nosso dia louvando, adorando ao Senhor num culto tão maravilhoso, tão abençoado. Se você tem uma Bíblia ou um dispositivo, queria pedir a você que abrisse lá no finalzinho, na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versos de 1 a 10. Quis esconder minha idade, mas o pessoal me denunciou, isso não vale. Assim nos diz a palavra de Deus: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Eu gostaria de dar alguns segundos para você orar, para você falar: Deus, fala comigo nessa manhã. Se tem algo que eu preciso entender da Tua palavra, revela-me. Eu sei que só o Espírito Santo de Deus pode falar a sua vida. E para Ele fazer isso com clareza, a gente precisa desejar. Peça isso. Eu gosto sempre de sugerir que você faça essa oração. Obrigado, Deus, por essa manhã tão preciosa. E agora, em nome de Jesus, abre os nossos corações e a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, se você já entregou sua vida para Jesus, você faz parte do povo escolhido. Você faz parte do povo de Deus. Mas se assim é, deixa eu te perguntar essa manhã: que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de testemunho você tem dado no mundo? E, na verdade, quando eu pensava sobre isso, eu ficava pensando que é uma pergunta que nem deveria existir. A Bíblia ela só revela um tipo de evangelho: aquele que tem a Jesus Cristo como centro da vida dos seus servos. Mas, entretanto, e até com tristeza que nós precisamos reconhecer, que com o passar dos tempos, pessoas mal intencionadas, carregadas de desejos pecaminosos, pretendendo acalmar a sua consciência em relação às questões espirituais, mas ao mesmo tempo permanecerem em uma vida de pecado, têm tentado criar um evangelho alternativo, têm tentado excluir princípios e valores essenciais da palavra de Deus, principalmente a questão do senhorio de Cristo. Infelizmente, também isso não deveria nem ser novidade para nós, né? Jesus já dizia que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, falando justamente do abandono da fé genuína e da busca pelos próprios interesses. Paulo chega a falar naquele tempo em que as pessoas iriam para uma igreja não pensando em ouvir a palavra de Deus, mas pensando em ouvir o que elas querem ouvir. Lugares que não lhes confrontem, lugares que não os desafiem
a mudar de vida. E, meus queridos, em meio a tantas coisas, em meio a tantas vozes dissonantes, em meio a tantas heresias, infelizmente, muitas vezes os crentes têm perdido a sua identidade de filhos de Deus, de integrantes desse povo escolhido, desse povo eleito. Se nós olharmos tantas vezes para a nossa vida, nós chegaremos à conclusão que a maior parte do nosso tempo, dos nossos recursos, de tudo que temos, estão mais focados nas coisas desse mundo, nas coisas da terra, do que nas coisas de Deus. Estamos correndo tanto atrás de sonhos e desejos, que simplesmente as coisas de Deus ficam para segundo lugar. Hoje é o tempo do nada a ver, do sentir-se bem. Por isso não é incomum haver crentes hoje frequentando festas que em outro tempo eram inimagináveis, deixando-se tomar por bebidas, por vícios, assistindo filmes inadequados, e quando você vai conversar uma palavra só, não é cultural. É cultural. Realmente é uma cultura que o diabo tem implantado nesse mundo, infelizmente tem tomado tantas vezes a nossa vida como crentes. Em meio então a tanta confusão, a pergunta que eu me fazia lendo esse texto, e eu quero te fazer nessa manhã é essa: que tipo de testemunho eu estou dando através da minha vida? O que eu estou ensinando aos meus filhos? O que eu estou falando aos meus vizinhos, aos que estão à minha volta? Usando uma palavra que temos utilizado na nossa igreja, que tipo de legado eu estou deixando para as futuras gerações? Que tipo de legado, como igreja, nós estamos deixando para os que vierem após nós? Esse é um questionamento importante. Mais do que nunca, meus queridos, nós vamos nos voltar para a palavra de Deus, para os ensinos da palavra de Deus, e repelir todo tipo de evangelho, todo tipo de pregação que tenta corromper a essência daquilo que Deus tem para nós. E nesse texto que nós lemos, Pedro trata de algumas coisas muito interessantes. Ele ressalta algumas características, algumas marcas daquele que faz parte do povo escolhido de Deus. E eu quero então pedir a sua ajuda, a sua paciência por alguns momentos nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar pelo menos 4 ideias, 4 marcas que Pedro ressalta muito fortes aqui, que precisam estar presentes na vida do povo de Deus. Eu faço isso com o propósito mesmo, de nos levar a questionar, a confrontar a nossa vida, porque é para isso que a palavra de Deus vem até nós. E uma primeira marca que Pedro destaca nesse texto é que ele diz que o povo escolhido, ele busca viver em santidade. O povo escolhido, ele busca viver em santidade. Meu querido, a palavra de Deus nos diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Você que já leu Gênesis sabe que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por conta do pecado que cometeram. A Bíblia nos revela um Deus totalmente santo, perfeito e puro, para quem o pecado é extremamente ofensivo. O pecado, você sabe, significa errar o alvo estabelecido por Deus. Significa rejeitar o governo de Deus em nossas vidas e nos submeter à nossa carne, aos nossos desejos, aos desejos do mundo, em último caso, aos desejos do próprio diabo. E o pecado é algo tão grave, é algo tão sério, que o único remédio para ele é a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Foi por isso que Jesus precisou vir. Jesus precisou deixar a glória, ele que não tinha pecado, para morrer por mim e por você, para nos dar uma esperança. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos chance de voltar à presença de Deus, mas glórias a Jesus, porque através do ministério dele, através da vida e morte e ressurreição, ele nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. Então, meu querido, quando como crente eu acolho o pecado na minha vida, eu estou desrespeitando a Deus, eu estou desprezando o sacrifício de Jesus. Em um tempo onde a vontade das pessoas, onde se prega que cada um pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser, o crente, o integrante do povo escolhido precisa lutar contra essa corrente. Precisamos continuar pregando e dizendo que isso não é verdade. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. Como diz Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que Pedro ressalta, logo no primeiro versículo desse capítulo 2, essa ideia: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, bem como todo tipo de maledicência, ou seja, tudo aquilo que tenta nos levar para o pecado.
E, na verdade, se você observar, ele começa esse versículo com essa palavra portanto, porque, na verdade, ele tem a ver com o que ele vinha falando antes. Eu não sei se vocês conseguem ler comigo, vocês podem ler comigo esse texto que está projetado ali, do 1 Pedro. Como... O povo escolhido, ele busca caminhar num caminho de santidade. Ele busca abandonar tudo aquilo que o afasta do caminho de Deus, porque ele serve a um Deus santo. O nosso alvo, nosso objetivo na nossa caminhada, então, uma primeira marca do povo escolhido de Deus, é a luta contra o pecado, é a busca de uma vida de santidade, porque Deus é santo. Mas uma outra segunda coisa que Pedro destaca, uma outra segunda marca que Pedro traz muito importante nesse texto, é que o povo escolhido busca constantemente o crescimento espiritual. Aí no verso 2, Pedro já diz logo do início, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Interessante, eu estava lendo alguns comentários sobre esse texto, e os comentaristas estavam lembrando que aqui Pedro não está falando exatamente somente para novos crentes. Na verdade, ele usa essa palavra para todos nós como crentes, que nós devemos ter em mente isso. Não importa se eu tenho 10, 20, 30, 90 anos, eu preciso ser como uma criança nesse sentido, como alguém que a todo instante busca o crescimento espiritual, busca o amadurecimento espiritual. E, meu querido, o genuíno leite espiritual você encontra principalmente na palavra de Deus. Quando você busca os valores, os ensinos deixados por Deus e você procura seguir por esse caminho. Nós precisamos sim estudar, ler, aprender, meditar na palavra de Deus como um faminto, como uma criança ansiosa por leite, desesperada por leite. Só assim nós estaremos crescendo constantemente, amadurecendo na fé, aprendendo mais o que Deus deseja de nós. É interessante que tantas vezes a gente fica desesperado, querendo saber qual a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida, qual o propósito de Deus para a minha vida. E tem muitas coisas que a gente chama da vontade ainda não revelada de Deus, aquilo que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai caminhando. Mas nós já temos diante de nós a palavra de Deus, que é a vontade revelada de Deus, onde Deus nos dá orientação para a maior parte das questões da nossa vida, e principalmente, mesmo em relação àquelas questões que nós ainda não compreendemos a vontade de Deus, a palavra nos guia nessa jornada como uma luz para o nosso caminho. Mas tantas vezes nós não estamos buscando isso. Tantas vezes a palavra de Deus é esquecida. Infelizmente, eu até falei isso no último culto, nós temos visto surgir uma geração que não conhece nada de Bíblia. Você vai conversar às vezes sobre os personagens mais conhecidos da palavra de Deus, as pessoas nem conhecem a história. Algo realmente lamentável. Mas Pedro aqui ensina que como crentes, como integrantes do povo escolhido, uma marca característica nossa é justamente esse desejo ardente de crescer na fé, de conhecer mais de Deus, de gastar tempo com a sua palavra. Como você avalia seu crescimento espiritual? Hoje você conhece mais de Deus do que você conhecia antes? Você conhece mais da palavra do que você conhecia antes? Você tem aproveitado as oportunidades que a igreja te oferece de ensino? Aliás, parabéns para vocês que estão aqui nessa manhã e que vão participar da IBD, que estão buscando conhecer mais. O seu nível espiritual hoje é maior do que em tempos antigos, em tempos atrás? Portanto, uma das coisas que esse texto também nos ensina é essa, que uma marca do povo escolhido é justamente esse anseio pelas coisas espirituais. Eu fico pensando, quando a gente se converte, a gente vai tão faminto para a palavra de Deus, o que tantas vezes acontece que a gente vai deixando isso com o tempo? E às vezes se torna alguém que nem mais lê a palavra. Mas uma terceira marca que Pedro destaca nesse texto é que o povo escolhido, ele busca intensamente uma vida de intimidade com Jesus. Você pode ler comigo aquele texto que está ali, os versos 4 e 5 do capítulo 2? Chegando-se...
Que palavra poderosa. Veja que Pedro ressalta que é fundamental que os crentes busquem se achegar a Jesus. Veja, meu amado, Deus deseja muito nos falar. Deus deseja muito ter um relacionamento íntimo, próximo conosco. Deus tem prazer em nos ouvir, mas Ele também quer nos falar, Ele quer também revelar os seus propósitos para a nossa vida. Justamente por isso, quando Jesus voltava para o céu, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi derramado sobre todo aquele que crê em Jesus. E é através desse Espírito Santo que nós podemos ter uma vida de intimidade com Deus, de proximidade com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz claramente que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos, as varas. Ele diz, vocês não têm como produzir frutos se não estiverem vinculados a mim. Você sabe o que acontece com o ramo quando você o tira da árvore, ele seca, ele morre. E aqui Pedro usa uma figura que também Paulo usa, falando do corpo de Cristo, falando do povo escolhido como uma construção, como um edifício. E Pedro então fala, olha, a pedra fundamental, a base dessa construção é Jesus. Ele é a pedra mais importante e vocês só têm sentido, vocês são como pedras vivas que precisam ser edificados em cima dessa base. Só em cima de Jesus, só em comunhão com Jesus, só ligados a Jesus é que vocês serão pedras vivas, pedras eficazes, pedras que produzirão frutos no reino de Deus. E é justamente por isso, meu querido, que uma marca fundamental do crente é se achegar ao seu Salvador, é se apegar a Jesus, é procurar ter uma vida de comunhão íntima com Ele, é buscar os seus ensinos em todo o tempo. E veja que coisa interessante, Pedro diz aqui, nós só ofereceremos sacrifícios agradáveis a Deus por meio de quem? Por meio de Jesus. Nós só temos como agradar a Deus se for através de Jesus. Senão nós estaremos correndo contra o vento, estaremos numa vida aí de ativismo, de tantas coisas, não produzindo os frutos espirituais. Então uma terceira marca, uma terceira característica poderosa do povo escolhido, é essa busca intensa, essa busca constante pela intimidade com o seu Senhor, com o seu Salvador, alguém que está com você em todos os momentos. Mas uma última coisa que eu gostaria de ressaltar nessa manhã, uma última marca do povo escolhido de Deus, é essa que está ali, você pode ler comigo? Ele entende o maior propósito do povo de Deus é honrar a Deus e as suas maravilhas. Pedro faz uma declaração poderosa no verso 9, eu quero que você leia comigo. Vocês, porém, são sacerdócio. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, você percebe o poder dessa declaração? Você percebe o que é fazer parte desse povo de Deus? Ele nos diz que nós somos sacerdotes do Rei, e o nosso objetivo é único e exclusivamente proclamar as maravilhas de Deus no mundo. Quando nós fazemos parte dessa nação santa, nós somos separados do mundo, nós não vivemos mais segundo os valores desse século, nós vivemos agora segundo os valores dos céus. Nós somos, essa é a palavra, um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Deus, e por isso deve ser utilizado para servir única e exclusivamente a Deus. Pedro está dizendo, o maior objetivo da minha vida, meu querido, não é enriquecer, não é ter um carro novo, não é ter uma casa de praia, não é ser mais desenvolvido profissionalmente, não é ter uma vida de prazeres. Muitas dessas coisas, essas coisas fazem parte, sim, mas o maior objetivo do povo de Deus é anunciar as virtudes de Deus, é dizer ao mundo quem Deus é. E essa é uma questão fundamental, porque como a gente tem falado, isso tem sido esquecido. E muitas vezes o principal tem virado secundário na nossa própria vida.
Entenda, eu sempre ressalto isso. Deus tem prazer em ter filhos prósperos. Deus tem prazer em te abençoar. Eu tenho vivido isso na minha vida, mas nós não podemos inverter as coisas. A prioridade é o reino de Deus, a prioridade é Deus. Devemos nos lembrar que as coisas materiais, por melhores que sejam, elas vão ficar nesse mundo. Só pessoas vão para o céu. Jesus diz que adianta ganhar o mundo e perder a alma. E nós precisamos dizer isso para o mundo. Precisamos, com a nossa vida, declarar as maravilhas de Deus e que só há salvação em Cristo Jesus. E, meus queridos, para ser bem rápido, eu vou pedir para passar a próxima tela. A última vez eu falei aqui transparência, o pessoal ficou pegando no meu pé. O que é isso, pessoal? Os mais novos nem conhecem, então, o próximo slide. E eu pensando nisso, meus queridos, eu penso que nós podemos proclamar as maravilhas, as grandezas de Deus de 3 formas. Uma primeira forma principal é através do meu testemunho pessoal, através da minha vida, onde eu estou inserido, nos locais que eu estou inserido, eu vou falar de Jesus, seja pregando quando eu tiver oportunidade, seja testemunhando, seja servindo pessoas, seja tendo uma vida íntegra, uma vida exemplar, seja compartilhando, seja servindo pessoas, mas eu vou usar a minha vida onde eu estiver, no trabalho, na escola, eu vou estar cumprindo as minhas obrigações, mas vou estar lá testemunhando de Jesus, às vezes sem palavras, é verdade, mas as pessoas vão ver na minha vida algo diferente, vão querer saber a razão da minha existência, vão ter tantas vezes vergonha de contar piadas imorais diante de você. Não, ele é diferente. As pessoas precisam, através da minha vida, do meu testemunho pessoal, ver as maravilhas de Deus. Mas uma segunda coisa, eu preciso proclamar a glória de Deus usando os meus dons no serviço do Senhor. Sabe, cada crente tem pelo menos um dom espiritual e tantos talentos que precisam ser utilizados para a glória de Deus. Só para isso que Deus te deu isso, meu querido. Nós então anunciamos as virtudes de Deus, as coisas gloriosas de Deus, quando nós nos colocamos à disposição dos ministérios da igreja, servindo, utilizando minhas habilidades, seja ensinando, cantando, que coisa linda, a orquestra renascendo, coro da terceira idade. Você que pode ensinar, pode ajudar com as crianças, pode ajudar guardando carros, com tantas coisas no estacionamento, pode abrir sua casa para receber uma célula. Entenda os seus dons, a sua vida precisa honrar a Deus, só para isso que você está aqui. Se não fosse isso, Jesus já tinha te levado, não tem mais motivo. O texto diz que nós não somos desse mundo. E uma última coisa, mas também muito importante, que eu quero enfatizar nessa manhã, é que nós precisamos compreender que nós honramos a Deus quando colocamos à disposição dEle tudo o que temos. Nós vamos entender que todos os nossos bens, tudo que nós temos, todo o nosso patrimônio, tudo pertence a Deus. Veja que a gente leu, nós somos propriedade de Deus. Por isso, tudo pertence ao Senhor. Isso nos fala, meus queridos, pelo menos de 2 dimensões muito importantes que eu quero ressaltar nessa manhã. A primeira é justamente essa ideia. Tudo que eu tenho, todos os meus bens, os meus recursos, só tem sentido se forem usados em coisas que honrem a Deus. Por isso, tudo que eu compro, em que eu invisto, os passeios que eu faço, os locais que eu vou, onde eu invisto meus recursos e o meu patrimônio, precisa de alguma forma honrar a Deus. Eu vou programar minhas férias, vou aproveitar ao máximo, eu vou entender que lá eu sou servo de Deus. E vou estar atento às oportunidades, e não vou proclamar e usar meu dinheiro em locais que desonrem a Deus, porque nesse caso eu estaria sendo infiel. Isso então nos fala justamente isso. Se tudo que eu tenho pertence a Deus, eu vou investi-lo com muita sabedoria. Vou usar o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito, vou fazer parcelas, seja o que for, mas de uma forma que honre a Deus, que satisfaça as minhas necessidades, é verdade, mas honre a Deus, porque no fim das contas, Deus é dono de tudo. Mas existe uma outra segunda dimensão também muito importante. Se eu faço parte do povo escolhido, eu preciso honrar a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Como Deus é o meu Senhor, Ele estabeleceu essa responsabilidade para mim como parte da sua obra. Ele me deu a honra de sustentar a sua obra. Por isso, alguém que é parte do povo escolhido, alguém que é submisso ao Senhor, ele é fiel a Deus. Ele é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e ele administra com sabedoria os outros 90 que Deus lhe coloca para administrar, porque ele sabe que tudo é Deus. Sabe, meu querido, nós temos uma compreensão errada.
Quando você está participando com seus dízimos, com as suas ofertas, você está honrando a Deus. Você está celebrando a Deus e mais, você está tendo um privilégio de contribuir com o crescimento do reino de Deus, com o crescimento da pregação da palavra. Você está reconhecendo que Deus é o Deus da sua vida, é o Senhor de todas as coisas, que todas as bênçãos que você tem vêm dEle, e por isso você quer honrá-lo. Para mim, meus queridos, um dos aspectos mais importantes que nós glorificamos a Deus, em que nós mostramos que Deus é o Senhor da nossa vida, é na área financeira. Quando você se submete, quando você realmente se coloca diante de Deus. Agora mesmo nós estamos vivendo aqui na igreja um tempo muito especial, o que temos chamado de campanha do legado. Os irmãos sabem, nos últimos anos Deus nos fez um milagre no nosso meio. No meio de uma pandemia, no meio de um tempo complexo, onde a igreja não tinha um centavo, estava pagando contas. Nós tínhamos o desafio de comprar essa área. E Deus fez algo inimaginável. Deus fez algo poderoso, primeiro convertendo o coração de um proprietário que não vende propriedade, só compra propriedade e aceitou vender, aceitou parcelado. Depois levantando um valor significativo de entrada, sem que a igreja tivesse recursos, Deus fez esse milagre. E agora nós temos o desafio de pagar. Quando a igreja aprovou essa compra, nós sabíamos que nós precisaríamos de ofertas dos irmãos. A igreja não teria como só com os dízimos arcar com esse encargo. E nós estamos, então, sendo desafiados. E nós vamos compreender isso, meus irmãos. Quando nós estamos investindo na aquisição dessa área, nós não estamos investindo simplesmente em propriedades. Nós estamos investindo na proclamação do reino de Deus. Nós estamos pensando no futuro, em quantas pessoas vamos alcançar, quantas famílias vamos ajudar. E eu posso testemunhar isso. O pastor falou aqui, eu me converti, eu tinha 16 anos. A nossa igreja ainda era uma congregação. Quando eu comecei a participar, nós tínhamos menos de 100 pessoas. E eu tive o privilégio de ser batizado no dia em que a congregação se tornou igreja. Na época, acho que era 109, 110 pessoas, não lembro. Uma igrejinha muito pequena. E naquele tempo eu ainda era adolescente, nem trabalhava. E aí, pouco depois eu comecei a fazer estágio. Desde aquele primeiro dia eu coloquei no meu coração e entendi isso. Deus, eu vou ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. E meus irmãos lá vão muitos anos. Não vou dizer quantos não, mas muitos. E eu olho para trás, não teve um dia sequer em que eu disse, me arrependo de ter dado o dízimo, me arrependo de ter ofertado. Deus me supriu, pelo contrário. Deus tem me feito prosperar, tem me dado muito mais do que eu imagino, do que eu preciso, porque Deus é bom. Nós vamos entender uma coisa, meu, que você nunca vai fazer por Deus mais do que Ele faz por você. E eu nem digo a você que você deve contribuir, eu nunca contribuí com a intenção de receber nada em troca, mas é impressionante que quanto mais você oferta a Deus, mais Ele te abençoa. E é interessante, falando justamente dessa ideia, e lá atrás, quando nós éramos uma congregação pequena, e você que conhece ali o nosso templo sede, nós só tínhamos aquela área da frente do templo sede, aquela parte mais alta era o templo, e aquela extensão tinha um corredor e eram as salas. O nosso espaço era aquele. Para 100 e poucas pessoas, estava ok, estava ótimo. Só que a igreja começou a crescer. Daqui a pouco são 200, 300 pessoas, e aí o espaço começou a ficar complicado. E naquela época nós tivemos que tomar uma decisão, bem, o que nós sonhamos para o futuro? Não, tá bom, o grupinho aqui tá bom, eu conheço todo mundo pelo nome, vamos ficar aqui. Para quê? Para que crescer? Nós poderíamos ter feito isso. Nós poderíamos ter feito isso, mas naquele tempo, aquele grupinho disse, não, nós estamos aqui para anunciar a glória de Deus. Nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Nós vamos então comprar essa área atrás do templo. Só que essa área, meu querido, era de um estrangeiro, um português, um espanhol, e ele pediu muito caro. Eu não sei as contas, meus irmãos, mas eu ouso dizer para vocês que o desafio para aquele grupinho, comprar aqueles 2 terrenos de trás, foi maior do que para nós comprar isso aqui hoje. Mas aqueles irmãos aceitaram o desafio. Falaram, não, nós estamos pensando no futuro. Nós estamos pensando em quantas pessoas vão alcançar, e eles foram. E foi uma dificuldade, foi uma luta, mas foi vencido. E hoje nós temos um templo lá. E quantas pessoas nós somos hoje? Quanto trabalho a igreja faz hoje? Quantas cestas básicas nós distribuímos hoje? Quantos missionários nós distribuímos hoje? Imagine se nós tivéssemos ficado com 100 e poucas, 200 pessoas. Nós vamos entender, meu querido, que investir no reino, com dízimo, com oferta, meu querido, estamos investindo em pessoas, nós estamos investindo em salvação de vidas. A igreja não está comprando isso aqui, eu estou na história dela, porque nós queremos ser grandiosos, porque nós queremos ter templos suntuosos para apresentar. Aliás, você vê, nós investimos aqui de uma forma bem básica para adorar a Deus. O nosso objetivo é pensar no futuro, é alcançar gente, é pregar o Evangelho. Por isso, meu irmão, pense nisso.
Quando nós iniciamos a campanha do legado, eu e Leila lá em casa pegamos parte das nossas economias, na verdade, a do tesouro, e ofertamos para aquela entrada, ofertamos um valor que para nós foi significativo, mas nós sabíamos, é melhor eu deixar de comprar alguma coisa e investir no reino, do que investir em coisas que eu posso comprar depois. E desde que nós começamos a campanha do legado, eu assumi o compromisso de 1 ano, de um valor também que para mim é significativo. E, meu querido, chegou no final de 1 ano, eu olhei para trás, glória a Deus, esse dinheiro não me faltou. E eu falei, eu vou renovar. E renovei mais uma vez, e vou continuar renovando, porque eu creio que Deus nos supre. Mas entenda, meu querido, eu não estou falando aqui só de dinheiro, estou falando que a nossa vida... Coloca, por favor, a última tela, então, que é o resumo então, de tudo que eu falei. Você pode ler comigo o que marca um povo escolhido. O povo escolhido busca... O povo escolhido... O povo escolhido... E ele entende... O maior propósito é proclamar as grandezas de Deus. Com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos bens, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vou chamar a Miriam aqui, ela vai falar um pouquinho dessa campanha do legado. Ore sobre isso. Coloque no seu coração. Primeiro, assuma o seu compromisso como dizimista, irmão. Isso faz parte da nossa essência. Nós só estamos investindo no reino. E pense realmente na oferta do propósito, porque isso é para a salvação de pessoas.